Hoje é o Dia Internacional da Mulher, manifestações estão sendo marcadas em várias capitais e cidades do Brasil e do mundo. Aqui em São Paulo, o Ato das Mulheres está marcado para as 5 da tarde no vão do MASP. O manifesto aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, foi construído por centenas de entidades e feministas, pede a defesa da democracia, punição para racistas e golpistas, por direitos trabalhistas, legalização do aborto e fim da fome. E desde o início desta semana, a gente está realizando aqui no Jornal Brasil Atual uma homenagem às mulheres, sempre trazendo aqui uma convidada que escolhe outra para dar a mão, uma ciranda de sororidade. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente convidou a nossa colunista, Larissa Mies Bombardi, geógrafa, professora da USP, atualmente desenvolve pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, e do Atlas Geografia da Assimetria, o ciclo vicioso dos agrotóxicos e colonialismo entre o Mercosul e a União Europeia. A Larissa deu a mão, convidou a Juliana Santos Wahlgren, diretora da Rede Europeia de Luta contra a Pobreza, diretora fundadora da Revibra Europa, especialista em direitos sociais, gênero, antirracismo e antidiscriminação, tanto a nível da União Europeia como dos Estados-membros, cobriu extensivamente planos nacionais contra o racismo e questões relacionadas com a pobreza, migração, integração e litígio estratégico. É integrante do grupo de peritos da Comissão Europeia de Imigração, Integração e Asilo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Larissa. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Marilu. Bom dia, Ju. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Marilu. Bom dia, querida Larissa. Bom, vou começar aqui com a Larissa, né, que, enfim, é a nossa convidada, que te convidou, né, Juliana? E aí, só para relembrar, né, em 2019, né, a Larissa sofreu aí uma série de intimidações e ameaças após lançar seu Atlas na Europa. Eu estou escutando um ruído, não sei exatamente de onde é que vem. Vamos ver se a gente consegue. Agora sim. Novamente aqui, relembrando, né, Larissa, em 2019, aí você sofreu aí muitas intimidações. Em 2021, você teve que deixar o Brasil com seus 2 filhos, né, para viver com segurança aí na Bélgica. E, aliás, Larissa, na semana passada, a gente entrevistou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, que disse que queria sua volta para o Brasil, né? Agora em um governo democrático do presidente Lula. Eu não sei se você chegou a conversar com ele, se ele te ligou. E sobre hoje, Dia Internacional... Te ligou? Diga lá. Ele me mandou uma mensagem, mas a gente ainda não conseguiu conversar. Então tá bom. Então é isso. A gente queria só atualizar as informações. E hoje, né, Larissa, Dia Internacional da Mulher, quais os motivos que te levaram à escolha da Juliana para dar a mão? Vamos lá. A Juliana, além de ser uma grande amiga, ela é um baita exemplo de mulher em muitos sentidos. Então, na luta antirracismo, na luta antimisoginia, ela é uma mulher que dá a mão para outras mulheres. Se eu puder dizer de alguém, de alguma mulher que dá a mão para outras, essa mulher é a Juliana, Marilu. Você não tem noção do que essa mulher é capaz de fazer, do que ela move o mundo. A Juliana move o mundo, ela atua com mulheres migrantes, mulheres vítimas de violência. A vida dela, eu vejo a Ju assim, o ser Juliana é estar em prol dessas causas, e ela para além desse currículo maravilhoso que você leu, dessa biografia profissional da Juliana, ela atua com a alma nesse tema. Ela me ajudou também, pessoalmente. Ela foi uma das pessoas que me acolheu em 2019, que me ajudou em todo o processo na saída do Brasil, inclusive nos elementos que são os elementos pessoais. Então, a Juliana é a advogada feminista, uma luz, uma dessas luzes que nos ajudam a construir um mundo mais justo. Por isso, a Juliana.
Larissa, você falou num ponto importante, né, da nossa vida, né, pessoal, como está tudo interligado, quer dizer, como a nossa vida pessoal, como a vida nossa profissional depende da nossa vida pessoal, a gente precisa ter estabilidade, a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter essa solidariedade, a sororidade, no caso, né, e você teve isso, né, Larissa, por isso foi tão marcante a Juliana também na sua vida. Isso, a Juliana foi marcante na minha vida. Minha primeira amiga em Bruxelas foi a Juliana, que no dia que me viu e que me conheceu, me convidou para ir à casa dela. Foi ela quem me instruiu em todas as primeiras medidas de segurança, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer. Uma das primeiras pessoas que insistiu para que eu não voltasse para o Brasil naquele momento. Eu voltei e acho que todo mundo sabe tudo o que aconteceu. Enfim, a Juliana me ajudou em todos os momentos, sabe? Desde o minuto zero. Obrigada, Ju. Acho que eu nunca tive a oportunidade de te falar isso desse jeito, mas vou ser sempre grata. Juliana, olha, imagina a Larissa, eu tô aqui emocionada ouvindo o depoimento da Larissa, imagino você, né, Juliana, escutando o que a Larissa acabou de falar, nessa atuação tão importante, né? A Larissa Mies Bombardi é uma mulher fundamental aqui para o Brasil, é de uma importância única, né, Juliana? E você deve saber do valor dessa mulher, né? E ela está justamente falando que o valor é você que tem esse valor enorme para ela, né? Então, essa troca, né, esse apoio foi fundamental, como ela disse. Como é que você recebe, né, as palavras aí da Larissa? Fala um pouquinho. Então, a Larissa, para mim, é uma grande irmã, né? A gente, na migração, a gente cria famílias que a gente não pode trazer de casa, né? Eu acho muito generoso da parte da Larissa compartilhar essa história, generoso também achar que eu contribuí com alguma coisa, mas nesse percurso a gente constrói tudo junto, né? Uma mão lava a outra. Há uma semana atrás estava a Larissa me ajudando, porque a minha organização de ajuda às mulheres migrantes na Europa não tem financiamento. E aí a gente queria trazer a equipe que nunca se encontrou há mais de 2 anos por causa do Covid, e aí a gente fez uma moradia comunitária. A Larissa foi a primeira a dar casa, da cama, da comida, ajudar em tudo. Então, uma mão lava a outra. Quando eu viajei a trabalho, porque nós somos mulheres profissionais, e somos mulheres profissionais na mobilidade, né? A gente não fica somente no nosso escritório, não somente na nossa maternidade da nossa casa, a gente leva filho para cima e para baixo, leva filho para o trabalho, leva filho para o parlamento, e nessas também, quantas vezes eu já te pedi para a Larissa ajudar com as minhas filhas, porque estamos aqui como mães solteiras também, né? Mães solos, tentando aqui, além de se manter como mulher, levantar a cabeça, ainda criar seres humanos decentes e que possam aí continuar a nossa história para o mundo. Então, Larissa, para mim, é sinônimo de força, superação, grande aprendizado, palavra humildade. Assim, se eu tivesse o CV da Larissa, eu acho que eu seria muito arrogante. E ela é uma pessoa tão genuína, tão simples e que inspira mulheres como a gente todos os dias, Marilu. Exato. Olha só. Bom, amigas. Nossa, Juliana, obrigada. Não, é incrível isso. E você está falando. Diga, Larissa, desculpa, te cortei. Não, ia dizer que não tem nem o que falar. Mas uma coisa que a Ju falou é muito verdade. Essa coisa dessa rede que a gente cria e é uma coisa muito mágica, Marilu. É uma coisa incrível, sabe? Essa rede, mesmo entre as mulheres, aquela música eu acho que é do Beto Guedes, 1 mais 1 nunca é igual a 2, é sempre mais, e eu tenho a impressão que essa sinergia entre as mulheres, ela amplifica, não é uma soma, sabe? É uma amplificação das nossas forças, das nossas energias, das nossas formas de ver o mundo. Eu penso que nossa, não sei, uma sorte ter encontrado a Juliana e a gente amplifica essa rede, né? Acho que isso
Isso é fundamental. As mulheres, nós vamos mudar o mundo. Eu vou avisar os homens agora, vocês acordem, vocês não sabem, mas a gente vai mudar o mundo. Eles não estão entendendo, né? Essa capacidade é nossa e mudar o mundo, eu penso que a gente tem essa capacidade de ir no anticapitalismo, sabe? Esse princípio arquetípico feminino. E essa nossa força é uma força anticapitalista. A gente quer mudar o mundo, a gente não quer se masculinizar, a gente não quer ser homem, a gente quer outra coisa. A gente quer esse mundo com esse arquétipo feminino, que é o arquétipo da nutrição, que é o arquétipo da gestação, que é o arquétipo de dar à luz. A gente quer esse arquétipo que não é exclusivo das mulheres. Acho que daí a Juliana pode falar muito melhor do que eu sobre esse tema. Mas como arquétipo é isso que nos nutre, eu penso que é isso que nos movimenta, é outra coisa, a gente está conectada com outro princípio de vida diferente desse princípio masculino. Exato. E um princípio que é muito cultivado entre as mulheres indígenas. Vocês estavam falando, a Juliana estava falando dos filhos, você também sempre falando dos seus filhos, Larissa, e ela falando tem que levar no parlamento, tem que levar para tudo quanto é lugar. E entre as indígenas, isso é praticamente uma lei natural, né? Então a gente foi num congresso de professores e estavam lá as mulheres com os filhos, com a mãe, com a avó, estava todo mundo junto no congresso. Então acho que acho que o futuro é ancestral, né? O futuro é, como sempre diz o Krenak, né? O futuro é ancestral. Agora eu queria exatamente que a Juliana falasse um pouco do Revibra, né? Como é que foi a criação, né? Enfim, dessa organização, que inclusive é citada aqui em documento da ONU, né? Tem ganho 2 páginas, né? Está inserida no documento Empoderando a Diáspora Sul-Americana como Agente do Desenvolvimento Sustentável da Organização Internacional das Migrações, Agência das Nações Unidas para as Migrações, que é o principal organismo intergovernamental no campo da migração e que trabalha com colaboração com parceiros governamentais, intergovernamentais e não governamentais. Conta para gente sobre a Revibra, Juliana. Que honra poder falar aqui com vocês sobre a Revibra. A Revibra nasceu de um grupo de amigos que tinham diferentes perfis, Marilu. Tinha eu, que tinha estudado Direito, tinha um colega que foi fundador da Parada Gay de São Paulo, tinha um outro colega que era... A outra colega que era assistente social, tinha uma colega que era médica, uma colega que era psiquiatra infantil, e nasceu dessa necessidade de trazer para a comunidade brasileira algumas respostas ao problema, não só da violência doméstica, mas também o problema da migração. Apesar da Revibra se chamar Rede Europeia de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, a violência de gênero ela é multidimensional. E quando a gente está na migração, a gente não pode desassociar a questão da violência de gênero, que se passa no aspecto conjugal ou doméstico, da violência que ela pode sofrer do Estado por ser migrante, né? Inclusive, o ciclo da violência ele não se termina dentro de casa, Marilu. Ele é amplificado para o judiciário, para a polícia, para os abrigos. E a Revibra tenta trazer esse olhar que é interseccional para mostrar que a violência ela não é somente a violência onde um homem agride uma mulher ou agride alguém que se reconheça como mulher ou as mulheres trans, ela continua, ela se perpetua dentro das estruturas que, em vez de proteger a vítima, revitimizam. E ainda, em casos extremos, criminalizam, né? Que são os casos das mulheres trans, os casos das migrantes sem documentos, que ficam aí também lutando para continuar na migração a sua história sem ser violentada. A gente, apesar de ter começado como violência doméstica, a gente trata de todos os aspectos migratórios e interpessoais. Então, nós nos tornamos aí, inclusive é referenciado nesse relatório da OIM, como a organização de referência na Europa de auxílio às mães de aia, né? Que são as mães que correm o risco de perder os seus filhos por serem consideradas sequestradoras dos seus filhos quando saem de um país para o outro. Então, a gente dá esse auxílio jurídico dentro do contexto doméstico na Europa e internacional,
temos uma rede também de psicólogas, nós temos aí mais de 20 psicólogas trabalhando também gratuitamente, dando apoio a essas vítimas de violência ou essas vítimas que sofrem no percurso da integração. Nós temos também uma equipe de pesquisa, porque a Larissa aqui pode provar que mudança política e mudança sistêmica requer dados. E nós somos uma das poucas organizações brasileiras no mundo a desagregar os dados de gênero, migração e outras características sociais. Uhum. Bom, a gente vai continuar falando da Revibra, agora eu vou passar aqui o microfone para a Larissa. Larissa, eu sei que agora você está sendo recebida como pesquisadora convidada na Universidade Cidade de Paris, né, por meio do programa Pause, né, e que é um programa francês que recebe aí pesquisadores, acadêmicos e artistas no exílio. Conta mais para a gente e qual que é o seu projeto, né, qual o projeto que você deve desenvolver aí nessa universidade. Eu vou começar pelo final. O projeto tem tudo a ver com a pauta de hoje. É um projeto que investiga o impacto dos agrotóxicos nas mulheres e na infância. Então, ele tem essa perspectiva de gênero, porque numericamente o número de mulheres intoxicadas é menor do que o número de homens, mas na verdade a discussão que eu vou trazer nesse projeto é de que as mulheres são as mais impactadas. Na verdade, ao fim e ao cabo, as mulheres são as mais impactadas, seja porque somos nós quem lidamos com a morte no nosso próprio corpo, em função da exposição aos agrotóxicos, por conta dos abortos espontâneos, por conta das crianças com malformação fetal, que nascem em função da exposição a agrotóxicos, por conta das crianças que desenvolvem, por exemplo, puberdade precoce, e puberdade precoce, como eu já falei aqui, né, Marilu? Às vezes, quando a gente ouve essa expressão, a gente imagina que são meninas menstruando cedo e não é nem disso que se trata. São casos de meninas, bebês de 2 anos com mamas e pelos pubianos em função à exposição a agrotóxicos. Então, é uma carga, além de física, também emocional e psíquica que está nas nossas costas e no nosso corpo. E, além de tudo isso, como historicamente essa tarefa do cuidar, ela é atribuída às mulheres, né? Somos nós quem carregamos essa atribuição, historicamente está no colo, digamos, das mulheres, elas que lidam com o cuidar, que é um trabalho absolutamente invisibilizado. Então, ainda tem isso, quem vai cuidar das pessoas que estão intoxicadas, sejam os próprios parceiros, sejam os idosos, as crianças ou outras mulheres, são mulheres cuidando de uma carga que é desigual. Então, a gente tem esse colonialismo molecular, esse colonialismo químico imposto pelas grandes corporações situadas no hemisfério norte e que nos atingem desigualmente. Então, atingem desigualmente em termos norte-sul, e também quando a gente olha para o país, quem é que é mais atingido? São os camponeses, são os indígenas, os trabalhadores rurais, e no âmbito geral, se a gente for olhar quem mesmo, as mulheres é quem arcam com essa grande carga. Então, o projeto visa mapear esse impacto na infância e nas mulheres, mas também tem um lado, como diria o Paulo Freire, esse é o lado da denúncia, tem o lado do anúncio, que é justamente mostrar a agroecologia como um caminho para essa autonomia frente aos impactos dos agrotóxicos. Então, eu estou sendo recebida num programa chamado POSE, né, um programa do governo francês que acolhe, como você falou, pesquisadores, acadêmicos, né, cientistas e também artistas no exílio, numa instituição que se chama SESMA, que é Centro de Estudos sobre América, Ásia e África, por uma professora muito querida, então, de novo, outra mulher, a Isabelle Hillenkamp, que é uma querida que desenvolve um projeto chamado Gengibre. Ela já desenvolvia esse projeto, então eu vou somar nesse projeto que ela já desenvolve, se chama Gengibre, é um projeto focado em agroecologia e gênero, olhando para o tema das mulheres em 2 regiões, no Vale do Ribeira e na Zona da Mata Mineira. Então, a agroecologia ela aparece como uma possibilidade do fortalecimento da mulher para muito além do campo econômico, é um fortalecimento em muitos outros âmbitos, e as mulheres, ao se fortalecerem pelo caminho da agroecologia, criam outros vínculos que trazem autonomia também no aspecto das suas vidas pessoais.
e também nessa construção desse caminho que eu falei no início, né? Desse caminho de autonomia, que é uma autonomia psíquica, emocional, econômica e também na nossa saúde, na nossa e das gerações futuras. Então, quando eu disse que as mulheres vão mudar o mundo, eu estou bastante convicta disso, de que essa potência, ela é uma transformação que ela se dá num outro âmbito, não é, no âmbito essa reprodução sem fim, que eu diria que esse princípio arquetípico masculino, ela é uma reprodução com muita, como eu vou dizer, para usar de novo um símbolo, né? Um homem, numa ejaculação, ele libera, sei lá, milhares, não sei quantos espermatozoides, e nós somos mais econômicas nesse sentido, um óvulo por mês, né? Então, para usar isso como metáfora, então essa agricultura masculinizada é uma agricultura que reproduz infinitamente essa ideia da transgenia e dessa homogeneidade e essa exaustão, até a exaustão. E o princípio arquetípico feminino que é o do cuidado e que é do tempo cíclico. Então, e no fim das contas, esse cuidado e esse tempo cíclico, essa agroecologia, que é uma agricultura que coloca os dois princípios arquetípicos fecundando a terra, ela é muito mais não só nutritiva, protetora, mas enfim, ela garante com saciedade, inclusive as gerações futuras. Então, estou sim sendo recebida agora nesse programa do governo francês como uma pesquisadora exilada, muito feliz como pesquisadora convidada, estou muito empolgada. Eu acho que é necessário a gente agora passar a discutir a questão dos agrotóxicos também numa perspectiva de gênero. É incrível, né? Você estava falando da denúncia e o anúncio, né? Então, a denúncia e tudo que você passou aqui, né, Larissa, no Brasil, e o anúncio, quer dizer, todos esses frutos, né, que você está podendo, enfim, ter aí na Europa também, né? E a gente está podendo compartilhar desse seu conhecimento. Então, é isso. Falando em denúncia e anúncio, eu queria que a nossa querida Juliana também falasse, né, sobre exemplos exatamente disso, né, de mulheres que passaram por dificuldades, né, pela Revibra e que depois tiveram aí um caminho melhor, né? Eu queria que você contasse um pouco algumas experiências. Você já contou a da Larissa, a gente já sabe agora, né, os bastidores todos, né, de como que ela conseguiu aí enfrentar toda essa situação aqui, né, dessa violência aqui no Brasil que foi para a Europa e você acolheu, né, a Larissa. E eu queria que você desse outros exemplos para a gente ter uma ideia do trabalho ali na prática, no dia a dia. Então, Marilu, o nosso trabalho na prática, ele é um trabalho de formiguinha, né? E é difícil definir sucesso, né? O que é sucesso? É sucesso por um objetivo de uma organização ou é a felicidade de uma mãe, de uma mulher? Para nós, os casos mais difíceis são quando as vítimas de violência conjugal são descredibilizadas ou pela polícia ou pelo judiciário. Inclusive, hoje a gente está participando do evento aqui em Bruxelas, com o Consulado do Brasil na Bélgica e Luxemburgo, onde a gente vai falar nisso na Jornada da Mulher Brasileira, e do caso que a gente vai ilustrar hoje, exatamente de uma antiga assistida que virou colega, depois para nos juntar à equipe, que dentro da sua defesa de violência doméstica, o juiz vira e diz que um tapa na cara não é violência porque foi só um. Outras coisas são as mães que tiveram que procurar abrigo durante o Covid e tiveram a sua guarda removida porque alguns juízes entendiam que abrigo para vítimas de violência doméstica não era lugar de se manter crianças. Outros também são todos os casos que envolvem subtração, sequestro internacional, onde há uma grande aplicação severa da Convenção de Haia, no seu protocolo 28, que é de subtração internacional, que não aplica de maneira flexível a interpretação do risco à vida à violência doméstica contra a mulher. Até hoje, o judiciário brasileiro e o mundial ainda entende que a violência à vida aqui tem que ser diretamente à criança, e eles não levam em consideração que a violência conjugal, indiretamente, também afeta a criança.
Então, esses são os casos do nosso cotidiano que a gente tenta sempre trazer um olhar muito particular e montando estratégias, Marilu, porque nenhum caso é igual ao outro, nenhuma vítima é igual a outra, e a gente sabe que essa atenção especial, né, esse extra desse olhar único é necessário para cada caso que nós atendemos por ano. Nós fazemos, em média, 5.000 atendimentos por ano. Nossa, sim, é muita coisa. E as pessoas que estão aí, geralmente também acabam, de alguma forma, fazendo uma conexão com algumas ONGs ou entidades aqui do Brasil. Vocês têm parcerias? Temos parceria com o Instituto Maria da Penha, inclusive nós temos a Academia Feminista Internacional, que trata de temas interseccionais ao gênero, como esse que a Larissa está falando. Inclusive, já vou até abrir o convite para ela falar sobre isso na academia. Nós temos também um coletivo que se chama Superação contra a Violência Doméstica do Rio de Janeiro, com a nossa querida advogada Marília Bolt, e também trabalhamos muito com o coletivo Mães de Aia, que é esse coletivo de mães que sofreram ou estão sofrendo denúncias no judiciário por terem trazido seus filhos de volta ao Brasil num desespero para tentar fugir, em vários casos, na maioria dos casos, ou da violência do judiciário institucional, ou da violência doméstica. Perfeito. E Larissa, aqui para a gente terminar, né, que já estamos já no finalzinho aqui do nosso tempo, eu queria que você falasse quanto tempo que deve durar essa tua pesquisa, enfim, e esses dados, né, alarmantes que você inclusive já tem e vai aprofundar ainda mais. De que forma a gente pode, o poder público, agora nós estamos num governo democrático, né? E de que forma esse teu estudo pode ajudar a transformar o nosso mundo brasileiro aqui, o nosso país? Olha, Marilu, aproveito para dizer o seguinte, eu estou organizando um grupo, ele já está organizado, estou coordenando um grupo que se chama IPSA, International Pesticides Standards Alliance, e a gente vai agora lançar em Nova York, entre o dia 22 e 24, vai ter a Conferência das Nações Unidas para a Água, e a gente vai lançar essa aliança. Então, é uma aliança que envolve representantes dos diferentes continentes para a gente criar um marco regulatório internacional para agrotóxicos. Então, a ideia é que a gente tenha uma legislação das Nações Unidas, uma nova convenção, não sei ainda qual seria a forma jurídica disso, acho que a ideia é dar o pontapé inicial para que a gente comece a discutir qual vai ser essa forma, porque o que há hoje são 3 convenções das Nações Unidas para lidar com substâncias tóxicas, nenhuma delas é direcionada diretamente para agrotóxicos e elas são muito limitadas. Por exemplo, a União Europeia tem uma regulação própria desde 2006 para agrotóxicos, então é uma bolha, eles estão, entre aspas, protegidos, porque obviamente eles também são afetados pelos alimentos que eles importam, mas é muito diferente da exposição que nós sofremos no Brasil. Então, a ideia é que a gente tenha uma regulação única para agrotóxicos e eu penso que o Brasil pode ter um papel essencial nisso. Toda vez em que uma convenção é proposta, um país cedia essa convenção. Eu penso que é o melhor momento. O Brasil é o país que mais importa agrotóxicos no mundo e é o que mais usa agrotóxicos no mundo em termos de volume. Então, seria fundamental que um governo como esse, que está absolutamente comprometido com os direitos humanos, com a proteção ambiental, que o Brasil cedia essa proposta. Então, a gente já buscou entrar em contato com o governo para que o governo apoie a iniciativa e, quem sabe, o Brasil possa sediar, possa abraçar e encampar essa proposta. Eu penso que esse é um passo, sabe? Que a gente tem uma única regra para o mundo todo, que não é possível que a gente continue lidando com essa assimetria, e eu acho que o meu trabalho pode contribuir nisso, acho que de alguma forma tem contribuído e vai contribuir mais, porque o atual estado de coisas e com esses dados que eu pretendo mostrar, a gente vai começar a provar o quanto esse padrão de agricultura, esse padrão de uso de químicos na agricultura está impactando inclusive as gerações futuras. Então a gente tem o direito da criança tão reconhecido pelas Nações Unidas e a gente está afetando a criança antes mesmo dela nascer. Então eu penso que esse trabalho vai ser mais um elemento fortalecedor nessa construção
um outro patamar com relação a essas substâncias tóxicas e espero que um patamar em que a gente almeje a superação do uso dessas substâncias, ou seja, a eliminação programada do uso dessas substâncias, espero que na nossa vida. Muito bem, a gente sempre já está terminando aqui a nossa conversa, mas fica sempre na minha cabeça, uma das primeiras entrevistas, né, que a gente fez, né, Larissa, quando você fez aí o Atlas Radiofônico, né? E a gente sabe que o limite, né, de glifosato na água aqui no Brasil é 5.000 vezes maior do que na União Europeia. Isso ficou na minha cabeça sempre, já cobrei o ministro do Desenvolvimento Agrário, como é que a gente vai poder mudar isso? E ainda você fala todo desse evento, então acho que estamos a caminho, né, Larissa? E com isso eu quero, né, com essa ideia, né, de transformação, de possível mudança, eu me despeço de vocês, agradecendo demais aqui a participação, né, tanto aqui da nossa querida Larissa Mies Bombardi, como também também agora querida, né, a Juliana Santos Wahlgren, né, ela que é diretora da Rede Europeia de Luta contra a Pobreza e diretora fundadora da Revibra Europa, e a Larissa Mies Bombardi, que vocês já conhecem, geógrafa, professora da USP, e agora vai fazer um trabalho também com a Universidade aí da cidade de Paris. Muito obrigada, Larissa, muito obrigada, Juliana, feliz aí de mulheres, muita luta, um beijo. Para nós, um beijo, Marilu. Tchau, querida. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.